Que bom que você está aqui para mais uma aula do IBC Kids. Vamos lá? E aí, pessoal, bem-vindos a mais um cultinho de julho, onde a gente está aprendendo sobre fé. Eu tenho a impressão que esse mês está passando muito rápido, né? E eu acho que é porque a gente está muito focado. Quando a gente foca nas coisas, parece que o tempo voa. E é exatamente isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que focar na nossa fé para conseguir fortalecer ela. Vocês lembram o que é fé? Eu já falei várias vezes, acho que vocês já sabem de cor. Mas fé é quando você acredita em algo que você não vê por conta das coisas que você vê. É exatamente isso que a gente está aprendendo. Formas diferentes de enxergar a Bíblia, a criação, Deus, para a gente fortalecer a nossa fé nele. Antes, vamos começar com mais uma brincadeira, que eu sei que a gente fez brincadeira mês passado, vocês adoraram. Eu vou mostrar uma imagem na tela de novo, ela não vai estar com foco, então vocês não vão conseguir enxergar muito bem. Mas dessa vez, eu vou contar uma história por trás dessa foto e eu quero que vocês adivinhem o que tem nessa foto, tá bom? Vamos lá! Em 1968, um cientista estava tentando fazer um adesivo super forte, como uma cola, mas ele falhou. O que era para ser um adesivo super forte acabou virando um adesivo fraco que se soltava com muita facilidade. Mas, mesmo dessa criação que ele fracassou, surgiu uma criação nova, um adesivo novo, muito usado hoje. E eu tenho certeza que vocês têm na casa de vocês. Já sabem o que é? Isso mesmo, um post-it. Muito bem, turma. Vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor do que eu tô falando, dessa história aí de fracasso e que depois deu certo. E vocês com certeza vão aprender uma lição nova na historinha de hoje. Mas antes, fica de pé, vamos por esse momento super especial que eu adoro, que é a hora do louvor, tá bom? Vamos lá louvar a Deus. Meu melhor amigo é Jesus Cristo, pode crer. A sua palavra eu vou sempre obedecer, pois eu sei que Ele tem sempre o melhor pra mim.
falar para vocês que a nossa vida vai ser fácil, que não vai ter nenhum fracasso, nenhuma dificuldade. Mas isso não é verdade. Jesus mesmo fala na Bíblia, Deus fala também muitas vezes que nossas vidas vão ter aflições, vão ter dificuldades. Mas Ele sempre está com a gente. Isso também é uma promessa. Inclusive, Ele deu aquele presentão que eu comentei no começo do mês, que é a salvação. Vamos lembrar o nosso versículo que fala sobre isso? Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios 2:8. Vamos agradecer a Deus por isso. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por tudo que o Senhor fez e faz em nossas vidas. Nós queremos agradecer mais uma vez por esse presente muito grande, muito importante que é a salvação que o Senhor nos deu. Essa salvação muda as nossas vidas. A gente consegue reconhecer que tem problemas, que tem dificuldades, mas mesmo assim o Senhor promete estar conosco independente do que aconteça. Abençoe essa historinha que vai acontecer agora, que a gente consiga guardar lá no coração e aplicar em nossas vidas. É isso que eu oro e já agradeço. Em nome de Jesus, amém. Então prestem bem atenção e vamos aprender mais uma coisa nova. Oi crianças, eu sou a Késia e hoje eu vim compartilhar com vocês uma história que está nesse livro, na Bíblia. Na semana passada, nós falamos sobre Paulo. Paulo nem sempre acreditou em Jesus. Na verdade, ele tentou impedir as pessoas de colocarem a sua fé em Jesus. Então, Jesus apareceu a Paulo e Paulo percebeu que estava errado o tempo todo. Foi então que ele tornou a missão da sua vida viajar por toda parte e espalhar a palavra sobre Jesus para o maior número possível de pessoas. Infelizmente, Paulo enfrentou muitos dias difíceis, porque ensinou com muita ousadia sobre Jesus. Ele foi espancado, ridicularizado, jogado na prisão e expulso da cidade. Um dia ele estava em Jerusalém. Paulo foi preso por soldados romanos. Enquanto Paulo esteve na prisão, Jesus apareceu para ele. Ouça só o que Jesus disse para incentivar ele. Ele estava preso, então Jesus incentivou ele e esse texto está lá em Atos 23:11. E diz assim: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Paulo deve ter se sentido muito motivado depois que Jesus apareceu para ele para dizer para ele continuar. Mas ele ainda tinha um caminho difícil pela frente. Um grupo de líderes planejou matar Paulo. Então Paulo foi levado ao governador em Cesareia. A partir daí, ele foi ordenado a Roma para ser julgado perante César. Cesareia depois foi para Roma. Para chegar a Roma, Paulo foi entregue a um comandante romano chamado Júlio, que seguiria com ele para uma viagem marítima. Era uma viagem longa, então ia demorar um pouco para ele chegar em Roma. Júlio foi gentil e até permitiu que Paulo visitasse amigos quando eles pararam em Sidom. De lá, eles navegaram ao redor de Chipre. Eles mudaram para um outro navio do Egito, que transportava grãos para a Itália. O navio lutou contra o vento por muitos dias, até que eles chegaram a uma outra cidade na ilha de Creta, chamada Bons Portos. Isso mesmo, o nome de lá era Bons Portos. Neste ponto da jornada, muito tempo tinha se passado, e a vela do navio tinha se tornado perigosa por causa do longo caminho que tinha percorrido. Mesmo Paulo sendo prisioneiro, ele falou com os homens que estavam no comando da embarcação. Ouça só o aviso que ele deu para eles. Senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa, ele disse assim, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para todas as nossas vidas, né? Mas o capitão e proprietário do navio, eles queriam chegar logo a um porto melhor, né, para que eles pudessem passar o inverno tranquilos. Então, eles decidiram navegar para tentar chegar até Fenícia, um outro lugar. Um vento suave do sul começou a soprar. A tripulação viu a chance, então, de partir rapidamente e aproveitar aquele vento. Então, eles puxaram a âncora e partiram. Mas o vento cresceu rapidamente até ter a força de um furacão. Você já imaginou um furacão no meio do mar? Os homens então levantaram botes salva-vidas a bordo e amarraram as cordas sobre o navio para mantê-lo bem unido, bem preso. A tempestade durou dias. No terceiro dia, os homens começaram a jogar a carga ao mar.
Nesse ponto, eles já não acreditavam mais que eles iam sobreviver àquela tempestade. Era uma tempestade terrível. Mas, no meio do caos, Deus enviou um anjo para Paulo. No dia seguinte, Paulo então foi falar com toda a tripulação e os passageiros, que eram 276 pessoas ao todo. Isso mesmo, muita gente, não é? Ele disse o que o anjo tinha dito para ele então. Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Ninguém vai morrer. Foi isso que o anjo disse para Paulo. Paulo então disse a todos que eles deveriam ser corajosos. Eles iam sobreviver à tempestade, mas precisariam levar o navio para uma ilha. Ainda assim, a tempestade continuou. Não parou de repente. Finalmente, então, na 14ª noite da tempestade, sim, acredite, foram 14 noites de tempestade, os marinheiros descobriram que eles estavam se aproximando da terra. A tripulação do navio tinha tanto medo de bater contra as rochas que eles baixaram logo o bote salva-vidas e estavam planejando escapar logo dali e deixar os passageiros para trás. Paulo então falou com Júlio, que estava acompanhando ele, e falou também com os soldados, dizendo que os homens deveriam ficar com o navio. Os soldados cortaram as cordas que seguravam o bote salva-vidas e deixaram ele então se afastar. Pouco antes do amanhecer, Paulo então foi e falou com todos novamente e estava tentando motivar eles. Eles estavam há muitos dias passando por tudo aquilo e ele insistiu que todos comessem alguma coisa. E ele falava assim: homens, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer, sem comer nada. Já pensou? 14 dias? Agora, Paulo aconselhava eles: comam alguma coisa, pois só assim vocês vão poder sobreviver. Nenhum de vocês vai perder um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, Paulo então tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Partiu o pão e começou a comer. Todos então começaram a se reanimar e também comeram um pouco. E quando a luz do dia chegou, eles viram que estavam ao lado da praia. Então eles levaram o navio até lá. Mas o navio bateu em um banco de areia. E quando ele atingiu esse banco de areia, ele começou a quebrar em vários pedaços. Os soldados planejavam matar Paulo e os outros prisioneiros. Mas eles não queriam que eles nadassem, corressem para se ver livres. Júlio então impediu, porque ele queria salvar a vida de Paulo, não queria que eles matassem Paulo. Alguns passageiros e tripulação nadaram, pegaram destroços do navio, usaram como se fosse assim uma prancha para se apoiar e foram nadando, chegaram até a praia em segurança. Não é incrível? Eles desembarcaram em uma ilha chamada Malta. Ninguém morreu. As pessoas que estavam vivendo ali em Malta fizeram uma fogueira para receber essas pessoas. Paulo, então, em volta da fogueira com as pessoas, reuniu alguns gravetos tentando ali alimentar o fogo, deixar o fogo mais forte. Mas quando ele colocou esses gravetos no fogo, uma cobra venenosa saiu e mordeu Paulo. Paulo jogou então a cobra no fogo e, pasmem, ele estava bem, não se machucou. Quando as pessoas viram que Paulo não foi ferido pela cobra, eles pensaram que ele deveria ser um deus. Como assim uma cobra venenosa saiu, mordeu e ele não se machucou? Então Públio, o chefe oficial, convidou Paulo e outras pessoas para irem até a sua casa. E lá, Paulo descobriu que o pai de Públio estava muito doente. Então, Paulo orou e pediu para Deus para curá-lo. E o pai de Públio foi curado. Então, todas as pessoas doentes na ilha se reuniam e queriam ver Paulo para que ele orasse. E elas também foram curadas. Paulo orava, pedia a Deus e elas eram curadas. Quando chegou a hora de partir, o povo de Malta deu a eles todos os suprimentos que eles precisavam para a viagem. Finalmente, então, Paulo chegou a Roma. Lembra? Era para Roma que ele tinha que ir. Os crentes lá tinham ouvido que ele estava a caminho e eles viajaram para encontrá-lo. Em Roma, Paulo foi autorizado a viver em seu próprio lugar sob guarda. Por 2 anos, ele pôde receber qualquer um que viesse vê-lo. Paulo compartilhou então as boas notícias de Jesus com judeus, gentios, assim como Deus havia falado que ele faria. Não importa quantos problemas, quantas dificuldades Paulo enfrentou ao longo do caminho, ele continuou a sua jornada, continuou porque ele queria compartilhar as boas novas, queria falar sobre as notícias a respeito de Jesus. Jesus tinha mudado a vida de Paulo.
Na verdade, Jesus não tinha só mudado Paulo, ele também mudou a forma como Paulo enxergava os seus problemas. É disso que nós precisamos nos lembrar hoje. Conhecer a Jesus muda a forma como nós vemos os nossos problemas. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por estar com Paulo nos altos e baixos. Podemos ver como o Senhor esteve sempre com ele, guiando seus passos e dando a ele o necessário para que ele pudesse enfrentar todos os desafios ao longo do caminho. Sabemos que o Senhor está conosco também. Ajude-nos a lembrar que podemos confiar em Ti, não importa o que aconteça. Ajude-nos a ver os nossos problemas de forma diferente por causa da nossa fé no Senhor. Nós Te amamos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Bom, eu vejo você na próxima semana então, com mais uma história. Paulo entendeu que Jesus é a grande história dele. Ele entendeu que ele teria dificuldades, ele entendeu que ele teria problemas e mesmo assim ele continuou. Ele viu que valia a pena falar do amor de Jesus para os outros. E isso mostra pra gente que não só com Paulo, mas também com cada um de nós, Jesus sempre está com a gente, independente do que aconteça, independente se tem dificuldade, se tem fracasso, se tem problema, isso sempre vai existir, mas estar com ele torna isso muito mais fácil. Por que torna mais fácil? Ele vai livrar a gente do sofrimento? Nem sempre. Às vezes tem coisas difíceis, mas porque ter Jesus muda a forma de como a gente vê os nossos problemas. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que você está indo fazer uma prova e ela está muito difícil, você está mega preocupado. Quando você ora e você pede para Jesus te abençoar, quando você lembra que Ele está com você, que você estudou, fez sua parte e que Ele está ali cuidando de você, você consegue ficar mais tranquilo, enxergar aquela prova como mais um obstáculo que você vai conseguir superar. Então, pessoal, é importante vocês saberem disso. Jesus está com você, não importa o que aconteça, e a lição principal é essa. Você, quando tem Jesus, quando acredita em Jesus, você consegue enxergar os problemas de uma forma diferente. Quais outras situações você também consegue pensar em que Jesus ajuda você a enxergar o mundo de uma forma diferente? Você tem alguma aí em mente? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso na nossa EBD. Lá a gente vai poder compartilhar um pouquinho mais, dar exemplos de situações que a gente passou por isso e mostrar, compartilhar como o amor de Deus, ele nos fortalece, nos ajuda a ter fé e nos ajuda, tá bom? Espero vocês na EBD e semana que vem com mais um cultinho. Até lá!